Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Álgebra Linear Aplicada do NES, nesse semestre 2025.1. Hoje vamos fazer a nossa 8ª aula, e a aula de hoje vai ser um pouquinho em relação às 7 aulas anteriores, é que hoje nós vamos fazer uma aula de revisão. Nós elaboramos uma lista de exercícios, onde nós vamos tentar sedimentar o conteúdo visto até esse momento e também complementar o conteúdo e apresentar algumas aplicações do conteúdo já visto, que é sempre o nosso direcionamento nesse curso. Esse é um curso de Álgebra Linear Aplicada, é um segundo curso de Álgebra Linear. Nessa primeira etapa do curso, nós fizemos basicamente uma revisão dos conceitos essenciais que vocês estudaram no curso de Álgebra Linear anterior. Mostramos algumas poucas aplicações e a partir da próxima aula, que é a aula de número 9, aí de fato nós vamos adentrar nas aplicações utilizando essa teoria básica que nós, revisamos, reestabelecemos aqui na primeira unidade do curso, tá certo? Vamos ter um apelo computacional também um pouco mais forte na segunda etapa, com alguns pequenos programas, recursos de matemática computacional, algumas plataformas, feito o Python, o Scilab, coisas desse tipo, que são necessárias para que você possa desenvolver aplicações mais honestas, digamos assim, do conteúdo da álgebra linear. Tudo bem? Mas hoje vamos fazer essa aula de revisão. Então nós vamos ter aqui uma lista, vocês já estão vendo aí na tela, onde nós temos algumas questões bem simples, e temos questões também mais aplicadas, que fazem parte dessa primeira etapa do nosso curso. Tudo bem? Então vamos às nossas questões. Para começar, nós colocamos aqui uma questão bastante simples, mas importante porque ela tem um apelo geométrico bem forte, que é o seguinte, a questão do número 1. Os vetores que estão representados nas figuras A e B abaixo, cubos de aresta 1, tanto na figura A quanto na figura B você tem um cubo cuja aresta mede 1 unidade de comprimento, são linearmente dependentes ou linearmente independentes. Nós vimos na nossa parte inicial do curso que um conjunto de vetores V1, V2, Vn é linearmente independente quando acontece o seguinte: se você pega uma combinação linear desses vetores, ou seja, α1, V1, mais α2, V2, mais etc., αn, Vn, igual ao vetor nulo, certo? Obrigatoriamente, os coeficientes dessa combinação linear devem ser nulos. Caso pelo menos um dos coeficientes não seja nulo, pelo menos um dos coeficientes dessa combinação linear de vetores, dando o vetor nulo, não seja nulo, pelo menos um dos coeficientes, então os vetores são ditos linearmente dependentes. Tá certo? Esse é o padrão. Então eu dou uma coleção de vetores, você quer saber se eles são Li, linearmente independentes, ou LD, linearmente dependentes. Qual é o padrão? Você pega uma combinação linear dos vetores dando o vetor nulo e observa se o fato da combinação linear dar o vetor nulo obriga ou não os coeficientes serem nulos. No caso em que os coeficientes são obrigatoriamente nulos, os vetores dados são Li, linearmente independentes. No caso em que pelo menos um dos coeficientes da combinação linear não seja nulo, os vetores são ditos vetores LD. Essa nossa primeira questão, ela trata desse tema, só que ela é um pouquinho diferente, porque você não tem os vetores explicitamente dados em termos de coordenadas, por exemplo. O que você tem aqui é a representação geométrica dos vetores. Então, como é que você vai tratar aqui para fazer a combinação linear dando o vetor nulo? Então, por exemplo, nessa primeira figura, essa figura aqui do lado esquerdo, você tem um vetor V3,
que localiza-se num plano horizontal. Você tem um vetor V2 que localiza-se num plano vertical. E você tem o vetor V1 que localiza-se num plano também horizontal, assim como o V3. Gente, os vetores, eles são, os vetores que nós trabalhamos na álgebra linear, eles são ditos vetores livres. O que significam vetores livres? Vetores livres são aqueles vetores que podem ser transportados de uma posição a qualquer outra posição do espaço, desde que você mantenha o seu módulo, que corresponde ao seu tamanho, a sua direção e o seu sentido. Então, por exemplo, esse vetor V3, que está aqui nesse plano horizontal, digamos, superior, ele poderia ser desenhado aqui embaixo, no mesmo plano do vetor V1. Então, você pode pegar esse vetor V3 e você pode trazê-lo para o plano do vetor V1. Você pode representar ele aqui embaixo cruzando o vetor V1, ou você pode representar ele a partir da origem, mas mantendo o mesmo plano do vetor V1. Então, os vetores V1 e V3, eles são coplanares. Eles estão no mesmo plano. Já o vetor V2, pessoal, ele não pode ser colocado no mesmo plano dos vetores V1 e V3, porque o vetor V2, ele encontra-se num plano vertical, tá certo? Então, se eu considerar os vetores V1, V2 e V3, eles não são coplanares. Não existe um plano que contenha os três. Ok? Noutras palavras, esses vetores eles são linearmente independentes. Não é possível, tá certo, escrever o vetor V2, por exemplo, como combinação linear de V1 e V3. Porque os vetores V1 e V3 eles estão no mesmo plano. Ok? Isso sugere que os vetores V1, V2 e V3, neste caso, sejam vetores linearmente independentes. Você não consegue, tá certo, colocá-los no mesmo plano. Tudo bem? Então, esses três vetores, eles são vetores LI, nesse caso. Já na figura da direita, na figura B, olha só o que acontece. Você tem aqui os vetores V1 na vertical, V2 na diagonal e V3 aqui no plano da face superior. Só que lembra que eu falei há poucos instantes que os vetores que nós estudamos aqui na álgebra linear, eles são vetores livres. Eles podem ser deslocados de um ponto a outro sem que você mude o seu módulo, que corresponde ao seu tamanho, a sua direção e o seu sentido. Então, pessoal, se nós pegarmos o V1, por exemplo, que está aqui, orientado verticalmente para baixo, eu posso desenhá-lo a partir desse ponto aqui, onde começa o vetor V3. Então, imagina que eu desenhasse o vetor V1 aqui para baixo, a partir do vetor V3. Então, você teria o vetor V1, vertical e para baixo. Depois, você teria o vetor V2 na diagonal, digamos aqui, para cima. E, fechando o triângulo, você teria aqui o vetor V3. Tá certo? Aí o que é que acontece? Os vetores V1 e V2, eles estão organizados de tal maneira que no final do vetor V1, ou seja, na ponta da seta do vetor V1, está o início, está a origem do vetor V2. Quando dois vetores eles são colocados, pessoal, de modo que na extremidade de um você põe a origem do outro, você pode fazer a resultante desses dois vetores através da regra do polígono. E quem é a resultante desses dois vetores? No caso aqui do vetor V1, que está vertical e para baixo, e do vetor V2, certo? Essa resultante, ela é obtida simplesmente ligando a origem do primeiro vetor, que é o vetor V1, com a extremidade do último vetor, que é o vetor V2. Mas se você ligar a origem de V1 com V2, vai dar exatamente V3. Noutras palavras, nessa figura da direita, o vetor V1, que é vertical e para baixo, adicionado vetorialmente com o vetor V2, que é esse diagonal e para cima, dá o vetor V3. Eu escrevi isso aqui embaixo, ó, pessoal. Certo? Se você pega o vetor V1,
adiciona com o vetor V2, isso vai dar exatamente o vetor V3 pela regra do polígono. Tranquilo? Aí o que acontece? Você pode pegar esse vetor V3 e trazê-lo para o primeiro membro dessa equação, ficando a equação dessa forma: V1, que já estava, mais V2 menos V3 igual a zero. Mas, pessoal, essa equação, V1 mais V2 menos V3 igual a zero, ela é uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3, dando o vetor nulo, mas os coeficientes não são nulos. Os coeficientes da combinação linear são 1 para o vetor V1, 1 para o vetor V2 e menos 1 para o vetor V3. Noutras palavras, você tem uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3, produzindo o vetor nulo, sem que os coeficientes dessa combinação linear sejam nulos. Isso revela, tá certo, que esse conjunto de vetores V1, V2 e V3, eles são linearmente dependentes. Tudo bem? Aqui tem pendentes, é dependentes. Está faltando aqui o DE, tá certo? Eles são linearmente dependentes, porque nós obtivemos uma combinação linear desses vetores, V1, V2 e V3, dando o vetor nulo, sem que os coeficientes sejam nulos. O primeiro coeficiente é 1, o segundo coeficiente é 1 também, que é o coeficiente do V2, e o terceiro é menos 1. Então você tem uma combinação linear dos três vetores dando o vetor nulo, sem que os coeficientes sejam nulos. Isso revela que o conjunto de vetores V1, V2 e V3, nesse caso, são linearmente dependentes. Está faltando aqui o DE, tá, pessoal? Dependentes. Depois eu corrijo e subo lá na plataforma corrigido para vocês. Tudo bem? Aqui tem um outro errinho, esse M aqui é minúsculo, mas a gente corrige isso depois. Vamos adiante, pessoal? Então isso aí foi para revisar o conceito fundamental na álgebra linear, que é o conceito de vetores LI e vetores LD. Tudo bem? Vamos adiante? Temos agora, pessoal, uma segunda questão, deixa eu colocar aqui para vocês, que é o seguinte. Essa questão, inclusive, para vocês terem uma ideia, eu retirei essa questão de uma prova de um antigo vestibular. Antes do Enem ser o principal exame de acesso ao ensino superior brasileiro, existiam os vestibulares que eram produzidos independentemente pelas diversas universidades. Hoje ainda existem, né? Algumas universidades, como a FUVEST, que faz o vestibular da USP, a Unicamp, que faz o seu próprio vestibular, entre outras, né, no Brasil, ainda produzem o seu próprio vestibular. Então eu tirei essa questão de lá, não do jeito que ela está aqui. Na verdade, a questão que foi tirada lá do antigo vestibular perguntava apenas o item A. E eu acrescentei aqui mais 3 itens, tá certo? Que tem completamente a ver com o nosso estudo de álgebra linear. Olha só o que é que diz a questão. Numa lanchonete, o gasto de 3 sanduíches, 7 xícaras de café e um pedaço de torta custam R$ 31,50. Já consumindo 4 sanduíches, 10 xícaras de café e um pedaço de torta, o custo é de R$ 42,00. Nessa mesma lanchonete, qual seria o custo de um sanduíche, uma xícara de café e um pedaço de torta? Ele quer saber se uma pessoa chegar nessa lanchonete, tá certo? E consumir um sanduíche, uma xícara de café e um pedaço de torta, quanto é que a pessoa deveria pagar? Vou logo ler as outras perguntas. Com os dados fornecidos pelo enunciado, nessa mesma lanchonete, você conseguiria obter o custo de 3 sanduíches, faltando um S aqui, 2 xícaras de café e 4 pedaços de torta? Faltando aqui os S's, eu copiei e colei, esqueci de colocar aqui no plural, mas depois eu corrijo. Certo? Será que você consegue obter essa conta de 3 sanduíches, 2 xícaras de café e 2 pedaços de torta? Outra pergunta, você conseguiria propor um possível consumo de sanduíches, xícaras de café e pedaços de tortas, tal que você consiga determinar o valor exato da conta a ser paga? Determine esse valor. E a letra D, de um modo geral,
para quais quantidades U, V e W de sanduíches, xícaras de café e pedaços de torta, você conseguiria determinar o valor exato da conta a ser paga. Tem uns errinhos de digitação, como sempre, né, pessoal? Esse material ele vem sendo produzido semana a semana para as nossas aulas, e à medida em que nós vamos apresentando, vamos discutindo com vocês, vamos identificando esses errinhos, e após a aula nós subimos o material corrigido, né, lá para a nossa pasta do Google Sala de Aula. Vamos lá, então como é que é a questão? Uma pessoa consumiu 3 sanduíches, 7 xícaras de café e um pedaço de torta, pagou R$ 31,50. Já em outra mesa, né, outras pessoas consumiram 4 sanduíches, 10 xícaras de café e um pedaço de torta e pagaram R$ 42,00. Ele quer saber qual seria o custo de um consumo de um sanduíche, uma xícara de café e um pedaço de torta. Então o que é que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, vamos chamar de X, Y e Z os preços de cada sanduíche, xícara de café e pedaço de torta, respectivamente. Assim, de acordo com o enunciado, olha só, foram consumidos na primeira mesa 3 sanduíches, cada sanduíche custando X vai dar um custo 3X, 7 xícaras de café, cada uma custando Y, vai dar um custo total de 7Y, um pedaço de torta, supondo que o pedaço de torta custe Z reais, então essa soma vai dar R$ 31,50. Já na outra mesa foram consumidos 4 sanduíches, então vai dar um custo de 4X, supondo que X seja o custo unitário de sanduíche, 10Y, que é o custo para 10 xícaras de café, e 1 vezes Z, que é o custo para um pedaço de torta, e isso produz R$ 42,00. Essas são as duas contas que nós conhecemos. A conta de uma mesa deu R$ 31,50 e a conta da outra mesa R$ 42,00. Bem, nós queremos obter o custo para o consumo de um sanduíche, uma xícara de café e um pedaço de torta, ou seja, nós queremos obter o custo, que eu chamei de C, para 1 vezes X, que é o preço de um sanduíche, 1 vezes Y, que é o preço de uma xícara de café, 1 vezes Z, que é o preço de uma fatia de torta. O segredo aqui é olhar para os vetores do R3 que correspondem aos coeficientes do x, y e z nessas equações. Então, se você olhar na primeira equação, os coeficientes 3, 7 e 1, eles formam um vetor que eu chamei de U. Na segunda equação, os coeficientes 4, 10 e 1 formam um segundo vetor que eu chamei de V. E na terceira equação, que é o custo que eu quero descobrir, os coeficientes são 1 para x, 1 para y, 1 para z, que eu chamei o vetor que apresenta esses coeficientes como coordenadas de w. Ok? Para obter o valor C, pessoal, esse C aqui é o C maiúsculo, tá? Identificando aqui aqueles velhos errinhos de digitação. Para obter o valor C da conta da terceira mesa, basta escrever o vetor W como uma combinação linear de U e V. Então eu vou pegar o vetor W, que é o vetor 1, 1 e 1, que corresponde à conta da terceira mesa, os coeficientes, digamos assim, da conta da terceira mesa, e vou tentar escrevê-lo como combinação linear dos dois vetores já conhecidos das duas primeiras mesas. Então o vetor 1, 1, 1, ele vai ser um número vezes o primeiro vetor, que é o 3, 7 e 1, número que eu chamei de A, mais outro número B vezes o segundo vetor, que é o 4, 10 e 1. Isso vai nos levar a um sistema linear. Quando eu resolvo esse sistema de equações lineares, eu acho que o A é 3 e o B é menos 2. Então, pessoal, esse sistema tem solução única nesse caso, 3 para A e B igual a menos 2. E esses coeficientes que eu obtive aqui, o A e o B, eles são o segredo para você achar a conta que você deseja. Então você pega a primeira equação, que correspondia à conta da primeira mesa, e você multiplica por A, que é exatamente o coeficiente do primeiro vetor. Então você multiplica a primeira equação por 3, né? O A não foi 3, vai ficar o quê? 3x vezes 3 vai dar 9x. 7x, pessoal, vezes 3 vai dar 21, 7y, né? 7y vezes 3 vai dar 21y, e z vezes 3 vai dar 3z,
E no segundo membro, 31,50 vezes 3 vai dar 94,50. E eu multiplico a segunda equação por menos 2, que é o coeficiente b do segundo vetor. Se eu multiplicar a segunda equação por menos 2, eu vou obter menos 8x menos 20y menos 2z. Tá certo? Esse x não existe aqui, é erro de digitação, é menos 2z, igual a menos 84. Eu adiciono a equação de cima com a de baixo, não é? Porque quando eu multiplico a por esse vetor e b por esse vetor e eu adiciono, eu obtenho exatamente o vetor correspondente à terceira conta. Então eu adiciono essas duas equações. 9x adicionado com menos 8x vai produzir x. 21y adicionado com menos 20y vai dar 1 vezes y. 3z adicionado esse x aqui, lembrando que não existe, é erro da digitação, com menos 2z vai produzir z. E 94,50 adicionado com menos 84 vai produzir 10,50. Então a conta da primeira mesa seria R$10,50, da primeira mesa não, da terceira mesa, né? Aonde foi consumido um sanduíche, uma xícara de café e um pedaço de torta, seria R$10,50. Então, nesse caso, você conseguiu obter a conta da terceira mesa, tá certo? A partir das contas das duas primeiras mesas. Perceba, pessoal, que alguém menos experiente poderia querer pegar as contas das duas primeiras mesas, querer resolver o sistema para poder achar o x, o y e o z. Isso não é possível, achar os valores explícitos, numéricos de x, y e z, porque você tem duas equações e tem três incógnitas. Você até poderia resolver esse sistema, mas não de maneira única, encontrando os valores explícitos de x, y e z. Você até poderia, mas daria um sistema indeterminado, certo? Aí agora tem a pergunta B. A pergunta B é o seguinte: se agora nós comprássemos, vamos ver aqui a pergunta B, se agora nós comprássemos 3 sanduíches, está faltando S aqui, 2 xícaras de café e 4 pedaços de torta, nós conseguiríamos obter a conta? Seguindo o mesmo raciocínio, você vai pegar o vetor correspondente à primeira conta, que é o 371, o vetor correspondente à segunda conta, que é o 4, 10 e 1, e tentar escrever uma combinação linear desses dois vetores, obtendo o vetor da conta atual, que é o 3, 2 e 4, que são 3 sanduíches, 2 xícaras de café e 4 pedaços de torta. Se você tentar escrever o vetor 3, 2 e 4, que é o vetor da conta que você está querendo saber agora, como combinação linear dos vetores das duas primeiras contas, você vai chegar nesse sistema, só que esse sistema ele é um sistema impossível, certo? Se você tentar resolver esse sistema linear, você vai ver que ele não tem solução, ele é um sistema impossível. Como esse sistema é impossível, segue que não é possível determinar o custo de 3 sanduíches, 2 xícaras de café e 4 pedaços de torta apenas com os dados oferecidos. Tá certo, pessoal? E por que não é possível? Porque esse vetor, que corresponde à conta da terceira mesa agora, não é uma combinação linear desses dois vetores. Possivelmente, né? Esse vetor aqui, possivelmente não, com certeza, esse vetor 3, 2 e 4, ele não está no mesmo plano que os vetores 3, 7 e 1, 4, 10 e 1. Esses dois vetores 3, 7 e 1, 4, 10 e 1, eles produzem, pessoal, um plano. Quando você faz uma combinação linear desses dois vetores, 3, 7, 1 e 4, 10 e 1, você obtém um vetor que está no mesmo plano que eles. Certo? Nesse caso aqui, como o sistema não tem solução, significa dizer que esse vetor 3, 2 e 4 não encontra-se no mesmo plano. Portanto, nesse caso, não é possível você estabelecer o valor da terceira conta em função das contas conhecidas das duas primeiras mesas. No item C, o que é que ele pedia? Ele pedia para você, você conseguiria propor um possível consumo de sanduíches, xícaras de café e pedaços de torta, tal que você consiga determinar o valor exato da conta dessa mesa? Aqui é sim, basta obter qualquer combinação linear
do tipo A317B410, desculpa, A371B4101 com coeficientes inteiros positivos, tá certo? Então você pode obter qualquer combinação linear com coeficientes inteiros positivos para obter uma possível conta que você consegue obter. Eu estou colocando coeficientes inteiros positivos para garantir que o resultado, o vetor obtido a partir da combinação linear dos dois vetores originais, tenha um coeficiente positivo. Tá certo? O que não é obrigado. Tá? Você pode, de repente, colocar um coeficiente positivo, outro aqui negativo, de maneira que a resposta ainda tenha entradas positivas. Mas para facilitar, eu peguei, por exemplo, 1 vezes o primeiro vetor, 1 vezes o segundo vetor. Se você fizer essa conta, vai dar o vetor 7, 17 e 2. Não é obrigado pegar 1 e 1. Você pode pegar quaisquer coeficientes A e B, desde que a combinação linear produza uma resposta cujas componentes sejam positivas. Porque essas componentes 7, 17 e 2 vão ser as quantidades de sanduíches, xícaras de café e pedaços de torta. Tá certo? Então isso corresponderia a qual conta? Os coeficientes da combinação linear não foram 1 e 1, então vai ser 1 vezes a conta da primeira mesa, mais 1 vez a conta da segunda mesa, isso vai dar 73,50. Então, o consumo de 7 sanduíches, 17 xícaras de café e 2 pedaços de torta nessa lanchonete deveria produzir um custo total de R$ 73,50. Tudo bem? Por fim, a pergunta D é o seguinte: de um modo geral, para quais quantidades U, V e W de sanduíches, xícaras de café e pedaços de torta você conseguiria determinar o valor exato da conta? Gente, as quantidades que você consegue determinar correspondem a um vetor de R3 que esteja no mesmo plano gerado pelos vetores 3, 7 e 1, 4, 10 e 1. Em outras palavras, os vetores os vetores de coordenadas U, V e W, que você consegue determinar o consumo, né? Aqui você está consumindo U, sanduíches, V, xícaras de café e W, pedaço de torta. Certo? São os vetores que têm coordenadas U, V e W, tal que esses vetores devem permanecer no mesmo plano dos dois vetores que nós já conhecíamos, que correspondem às contas das duas primeiras mesas. Ou seja, esses três vetores devem ser linearmente dependentes. Uma condição suficiente para isso é que o determinante formado pelas entradas dos três vetores seja zero. Então, quaisquer valores de U, V e W que fazem com que esse determinante seja zero são valores possíveis, tá certo? Desde que esses caras, U, V e W, aqui eu escrevi A, B e C, né? É U, V e W aqui, pessoal, tem um outro errinho. Desde que U, V e W, que são as coordenadas desse vetor, sejam inteiros positivos. Porque o U vai ser a quantidade de sanduíches, tem que ser um inteiro positivo. O V é a quantidade de xícaras de café. E o W é a quantidade de pedaços de torta. Então aqui, pessoal, no lugar de A, B e C, eu digitei errado também, é U, V e W, que devem ser inteiros positivos, e o determinante deve ser zero para que esses três vetores sejam LD. Isso significa dizer, em outras palavras, que o vetor de coordenadas U, V e W é uma combinação linear dos dois primeiros. Tranquilo, pessoal? Questãozinha simples, né? Mas ao mesmo tempo interessante, que ela traz a ideia de vetores LI e vetores LD. Tudo bem? Podemos seguir? Lembrando que caso vocês fiquem com alguma dúvida, né, nós vamos ter, após essa parte da explicação, o nosso momento de troca de ideias aqui na aula, onde vocês vão poder também interagir, tirar suas dúvidas, e tem também a monitoria, né, pessoal? Inclusive o Jean, que é o nosso monitor, que nos dá apoio, né, ele tem falado para nós que poucas pessoas têm frequentado a monitoria. Então esse é um recurso, pessoal, que vocês devem usar, tá bom?
Vamos a mais uma questão? Então vamos à questão de número 3 da aula de hoje. A questão 3, ela trata do seguinte tema. O diagrama abaixo representa os possíveis fluxos de trânsito, números de carros por minuto que atravessam certas ruas de um trecho de uma determinada cidade. Construa um sistema de equações lineares nas variáveis x1, x2 e x3 que descrevem os fluxos nesse trecho da cidade. Represente esse sistema na forma matricial AX igual a B, calcule o posto de A e o posto de AB, né, A barra B, aqui tem um M a mais, onde A barra B representa a matriz aumentada do sistema. Já já vamos lembrar o que é isso. Letra C, a partir do item anterior, classifique dizendo se é determinado, indeterminado ou impossível o sistema do item A. Caso seja possível, encontre a solução geral para o sistema do item A, caso algum dos valores das incógnitas x1, x2 ou x3 seja negativo, como você interpretaria esse fato? Pessoal, tem um diagrama que saiu aqui na página seguinte, ó, que é o diagrama de fluxo de veículos em um determinado trecho de uma cidade. É como se A, B, C e D fossem esquinas de uma determinada cidade, certo? Essas linhas que vão de A para B, de B para C e assim por diante são ruas. Esses números 30, 35, 60, 55, 15, né, e as incógnitas x1, x2, x3 representam os fluxos de veículos naqueles trechos. Ele diz aqui até o que significa isso. O fluxo é o número de carros por minuto que atravessam cada uma dessas ruas, tá bom? Então fica fácil montar um sistema aqui, né, pessoal? Por exemplo, se nós olharmos para o ponto A, o número de carros que entram em A deve ser igual ao número de carros que saem em A, logicamente admitindo que nenhum carro fique parado, né, nessa esquina A. Vamos admitir que os carros estão sempre em movimento, obedecendo o fluxo sugerido pela figura. Então, pessoal, o número de carros que entra em A é 30. O número de carros que sai de A é x2 por um lado, x1 por outro. Então, você com isso já monta a primeira equação. x1, que é o número de carros que sai de A pela rua AD, mais x2, que é o número de carros que sai de A pela rua AB, isso vai ser 30. E assim você vai procedendo para os outros pontos. Por exemplo, se você vai para a esquina B, na esquina B chegam x2 carros vindos de A, chegam x3 carros vindos de C e saem 35 carros. Então, o que chega em B, x2 mais x3, tem que ser o que sai, 35. E, seguindo essa mesma lógica, você pode ir, por exemplo, na esquina C, chegam 60 carros, saem 15 de C para D e saem x3 de C para B. Então, x3 mais 15, que são os carros, o fluxo de saída, tem que ser 60, que é o fluxo de entrada. Por fim, na esquina D de dado, o fluxo de entrada é x1 vindo de A, 15 vindo de C e 55 é o fluxo de saída. Então, o segredo aqui, gente, é sempre observar que o fluxo de entrada de carros, a quantidade de carros que entram por minuto, isso é o fluxo de carro, em cada esquina tem que ser igual à quantidade de carros que saem. Com isso, nós respondemos o item A, que era simplesmente a montagem do sistema. Esse sistema ele pode ser reescrito no item B na forma matricial. Então aqui você tem quantas incógnitas? Tem 3 incógnitas, x1, x2 e x3. Então aqui, pessoal, eu só fiz reescrever o meu sistema, de modo que nas 4 equações, aparecem 4 equações, as incógnitas x1, x2 e x3 aparecessem com seus coeficientes de maneira explícita, inclusive quando forem zero. Por exemplo, a primeira equação é x1 mais x2 igual a 30. Então, x1 é 1x1, 1x2, né, que é o x2 daqui, e o x3 não aparecia. Se o x3 não aparecia, você podia imaginar o coeficiente dele como sendo zero. 0x3 igual a 30. E eu fiz o mesmo para as demais equações. Eu só fiz tornar explícitos os coeficientes de x1, x2 e x3, inclusive quando eles fossem zeros. Dessa forma, eu posso representar a minha
o meu sistema na forma matricial. Eu pego a matriz dos coeficientes, por exemplo, a primeira linha é 1, 1 e 0, está aqui, ó. Segunda linha 0, 1 e 1, está aqui. Aqui eu ponho a matriz das incógnitas, que é x1, x2, x3, e aqui eu ponho a matriz dos termos independentes, né? 30, 35, 45 e 40. Portanto, isso é a representação matricial do sistema. Nesse item, que é o item B, ele pedia para você calcular o posto da matriz dos coeficientes. Então, eu pego a matriz dos coeficientes, aplico, pessoal, operações elementares com linhas e descubro que o posto dela é 3. Tá? Eu não vou detalhar aqui as operações elementares, mas depois vocês podem olhar com calma, se tiverem alguma dúvida, né, na segunda parte da aula, que é a parte onde nós vamos conversar um pouquinho. Vocês podem me perguntar ou, se quiserem, podem perguntar também ao Jean lá na monitoria. Tá bom? Mas não tem nada demais. Eu apliquei simplesmente operações elementares sobre as linhas e descobri que o posto de A é 3. Aí ele pede ainda, pessoal, o posto da matriz aumentada, que é essa matriz aqui, A barra B. O que é a matriz aumentada? A matriz aumentada do sistema é a matriz dos coeficientes acrescida da matriz dos termos independentes. Então você pega a matriz dos coeficientes, que essa matriz aqui de zeros e uns, e você acrescenta os termos independentes. Aplica operação elementar sobre as linhas e eu obtenho, tá certo, que o posto dessa matriz também é 3. Tudo bem, pessoal? O posto dessa matriz também é 3. No final aqui apareceram duas linhas iguais. No processo de escalonamento, quando você tem duas linhas iguais, você pode simplesmente eliminar uma das linhas iguais, né? Você vai ver que vai ficar com 3 linhas LI, portanto o posto da matriz aumentada é 3. Gente, como o posto da matriz A e o posto da matriz aumentada, ambos são 3, tá certo? Se o posto da matriz dos coeficientes é igual ao posto da matriz aumentada, tem um teorema, que é o teorema de Rocher-Capelle, que assegura que o sistema é possível e determinado. Ou seja, o sistema tem solução única. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Nós colocamos aqui o item 5, né? Nós resolvemos aqui o sistema. Aqui ficou com uma numeração um pouco estranha aqui, né? Acho que eu acabei errando aqui alguma coisa da numeração também. Depois eu vou consertar isso. Mas nós resolvemos o sistema na mão mesmo. O x1 dá 40, o x2 dá menos 10, o x3 dá 45. Aí ele fazia, uma das perguntas que ele fazia era o que acontecia, como é que você interpretaria o fato de um dos x serem negativos. Quando um dos valores de x é negativo, significa dizer que o fluxo tem aquele módulo, mas está em sentido contrário. Se nós olharmos aqui, pessoal, no diagrama, o fluxo x2 deu menos, quanto? Menos 10, né? Menos 10. Então, como é que você interpreta o fluxo x2 ser menos 10? Quer dizer que o fluxo é 10, só que em sentido contrário. Aqui na figurinha original, o fluxo estava indo de A para B. Mas na prática, o fluxo vai ser de B para A, mas vai manter o mesmo módulo que o x2. Ou seja, vai ter um fluxo de 10 carros por minuto de B para A. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa questão do número 3. Ficou com a numeraçãozinha um pouco errada aqui. Aqui, pessoal, eu coloquei, para lembrar para vocês, o teorema que eu usei, que é o teorema de Rocher-Capelle, onde comparo o posto da matriz aumentada com o posto da matriz dos coeficientes. Eu coloquei aqui para quem não conhece ou quem não lembra. Então, depois vocês podem olhar com calma. Eu coloquei aqui o teorema que eu usei em um dos itens da questão. Tudo bem? Espero que vocês estejam acompanhando direitinho. E agora vamos a mais uma questão. Tá certo? Que essa questão está com a numeração aqui errada, 7, que eu acabei errando a numeração aqui, ó. Seria a questão do número 4, na verdade, né? Essa questão aqui que nós fizemos foi a questão do número 3. Tá bom? Para não causar essa confusão, eu vou chamar de próxima questão, tá, pessoal? Depois eu corrijo essa numeração. Me perdoem aí pelos erros de sempre, né? Eu cometo muitos erros de digitação, mas eu vou sempre corrigindo após a aula e subindo o material corrigido
para que vocês possam estudar o material já corrigido. Gente, a questão seguinte é uma questão bem tradicional, tipicamente do primeiro curso de álgebra linear, mas como a intenção dessa primeira etapa do curso é fazer uma boa revisão, eu também resolvi colocar questões, tá certo, desse tipo. Ele diz o seguinte: seja T do R3 para o R2 definida por T de x, y, z igual a essa expressão. X mais y mais z, x menos y mais z. Ele quer que você determine o kernel da transformação, o núcleo, quer que você determine a imagem da transformação, ele quer saber se a transformação é injetiva e se ela é sobrejetiva. Bem, determinar o kernel da transformação é determinar os vetores do domínio, ou seja, os vetores do R3, cuja imagem vão no vetor 0 do contradomínio. Lembrando que o contradomínio é o R2, portanto, o 0 do R2 é o vetor 0, 0. Então, você quer que a resposta da sua transformação vá no vetor nulo. Ou seja, você quer que x mais y mais z seja 0, que é a primeira coordenada, e você quer que x menos y menos z seja 0 também. Então eu resolvo esse sistema. Ao resolver esse sistema, eu encontro que o x tem que ser 0, simplesmente adicionando as equações. Substituindo, eu acho que o y tem que ser menos z. Portanto, o núcleo ele é constituído de que vetores? Um vetor típico do núcleo é um vetor do R3. Um vetor do R3, nós sabemos que ele é do tipo x, y, z. O x, pela resolução do sistema, foi 0. O y, na resolução do sistema, foi menos z. Tá bom? E o z é o z mesmo. Então, os vetores que pertencem ao kernel são os vetores que têm essa cara, 0 na coordenada x, menos z na coordenada y e z na coordenada z. Portanto, a dimensão do kernel é 1. Por que é 1, professor? Você pode colocar esse z em evidência. Fica z que multiplica 0, menos 1 e 1. Então, o vetor de coordenadas 0, menos 1 e 1, ele é o vetor capaz de gerar o núcleo. O núcleo ele é gerado por apenas um vetor. Portanto, tem dimensão 1. Lembrando a vocês, pessoal, que o núcleo ele é um subespaço do domínio. Para determinar a dimensão da imagem, que é a segunda pergunta, é simples. Você pode usar o teorema do núcleo e da imagem, que aqui está digitado como teorema da dimensão. O teorema do núcleo e da imagem, nós vimos nas nossas aulas teóricas, diz que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem vai ser a dimensão do domínio. Só que o domínio da nossa aplicação é o R3, tem dimensão 3. Então, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem vai ser a dimensão do domínio do R3, que é 3. Só que a dimensão do núcleo nós já sabemos que é 1. Tá certo? Então, se a dimensão do núcleo é 1 e essa soma é 3, significa dizer que a dimensão da imagem é 2. A pergunta seguinte é se T é injetiva. Não, T não é injetiva. Um outro fato extremamente importante que você não pode esquecer, uma transformação linear ela é injetiva se e somente se o seu kernel só tem o vetor nulo. O que não é o caso, né, pessoal? Aqui, ó, o kernel ele tem vetores que não são nulos. Por exemplo, para z igual a 1, esse vetor é 0, menos 1 e 1, que não é o vetor nulo. Como o kernel não é trivial, ou seja, o kernel não é feito só do vetor nulo, a transformação não é injetiva. Eu estou usando aqui um fato da teoria que nós também revisamos, que dizia que uma transformação linear é injetiva se e somente se o seu núcleo é trivial, ou seja, o seu núcleo só tem o vetor nulo. O vetor nulo ele sempre está no núcleo, porque toda transformação linear leva o 0 no 0. Aí ele pergunta se T é sobrejetiva. A resposta é sim, porque, gente, a dimensão da imagem é 2. Quando é que uma transformação é sobrejetiva? Quando a sua imagem coincide com o contradomínio. A imagem é um subespaço do contradomínio. Isso é um fato que nós também sabemos da teoria. Nesse caso, o contradomínio é o R2, que tem dimensão 2. E a imagem, pelo teorema do núcleo e da imagem, tem dimensão 2 também. Tá certo? Portanto, a transformação ela é sobrejetiva.
porque a imagem vai ser o próprio R2. A imagem é um subespaço do R2 com dimensão 2, portanto é o próprio R2. Tudo bem, pessoal? Então essa foi uma questão mais para revisar essa parte de núcleo e imagem e também o teorema do núcleo e da imagem, que é super importante. Tá certo, pessoal? Tem uma figurinha aqui que corresponde à questão seguinte. Já já eu volto para ela. Essa figurinha ela faz parte da resolução da questão seguinte. Essa questão aqui é uma questão também simples, mas eu resolvi colocar aqui realmente para revisar. Né? Em algumas questões, especialmente de aplicações, nós vamos precisar, não necessariamente agora, mas durante o nosso curso, dessa pergunta, né? Dessa técnica de projetar um vetor sobre o outro. Então aqui é bem direto. Determina a projeção do vetor V, que tem coordenadas 2, 4 e 6, sobre o vetor U, que tem coordenadas 1, 1 e 1. Aqui, pessoal, eu fiz uma figurinha, ó, tá certo? Onde eu coloquei aqui o vetor U, que tem coordenadas 1, 1 e 1, que é um vetor menorzinho aqui, ó. Tem uma pontinha da seta, é um vetor que está preto aqui, de coordenadas 1 e 1. E eu coloquei aqui o vetor V, de coordenadas 2, 4 e 6, que é esse vetor de preto aqui também, ó, 2, 4 e 6. Ele quer que você ache a projeção de V sobre U. A projeção, quando se diz projeção e não avisa-se nada, é a projeção ortogonal. Então, como é que eu faço? Eu pego a ponta do vetor V e projeto verticalmente na direção do vetor U. A direção do vetor U, nesse desenho, está sendo dada por essa reta vermelha aqui, ó. Esta reta vermelha, nós dizemos que ela é a reta suporte do vetor U. É a reta que contém a direção do vetor U. Então você pega esse vetor V e projeta na direção do vetor U. Vai obter esse vetor verde. Esse vetor verde, pessoal, é a pergunta da questão. Esse vetor verde, ele é, por definição, a projeção de V sobre U. Como é que eu posso achar esse vetor verde? Esse vetor verde, se você observar, ele tem a mesma direção do vetor U. Quando dois vetores têm a mesma direção, eles são LD. Sendo mais específico, um é um múltiplo do outro. Então, como o vetor verde, que é a projeção, ele está na mesma direção do vetor U, então o vetor verde, que eu chamei aqui de W, esse W é o vetor verde, ele é um múltiplo de U. Ele é um número lambda vezes o vetor U, que é 1, 1, 1. Então o problema todo, para achar o vetor W, que é a projeção, o problema todo é achar esse lambda. Como é que você faz para achar esse lambda? Esse lambda ele pode ser achado fazendo o seguinte truque. Você tem aqui o vetor V, você tem aqui o vetor W, que é o vetor projeção, que é esse verde, e a partir da extremidade de W, você pode imaginar um vetor vermelho, que eu chamei aqui de M, esse vetor M aqui, ó, tá? Saindo da extremidade de W e indo até a extremidade de V, você tem um vetor W. Lembrando que esse ângulo aqui é 90 graus, tá, pessoal? Porque o vetor verde é a projeção ortogonal do vetor V sobre o vetor U. Então esse ângulo é 90 graus. Quando se fala projeção e não avisa-se qualquer coisa, essa projeção ortogonal. Então o que acontece? Se você observar esses três vetores, olhe o vetor W, que é o verde, olhe o vetor vermelho, que é o M, e olhe o vetor V, pessoal, que é esse preto inclinado. Pela regra do polígono de adição de vetores, se eu adicionar o vetor W com o vetor M, vai dar exatamente o vetor V. Então, pessoal, W somado com M vai ser igual a V. Raciocínio. W mais M igual a V. Então, quem é M? É V menos W. Né? Porque W mais M é igual a V. Aí, se você isolar o M vai ser V menos W. Então, você vai pegar o vetor V, que é 2, 4 e 6, e vai subtrair de W. Quem é W? É lambda 1, 1, 1.
Só que os vetores W, que é lambda 1, e M, que é essa diferença, eles formam 90 graus, né, pessoal, aqui. E nós sabemos do nosso primeiro curso de álgebra linear ou geometria analítica que quando dois vetores formam 90 graus, o produto interno entre eles é zero. Então, se você fizer o produto interno entre o vetor W, que é lambda 1, e esse vetor aqui, que é o vetor V menos W, o produto interno entre esses dois vetores vai dar zero. Ao fazer isso, pessoal, a única incógnita é o lambda, certo? Você consegue resolver, achar o lambda, depois substitui o lambda aqui e multiplica pelo vetor 1, e você vai ter o vetor W, que por definição é a projeção de V sobre U, certo? Então a maneira mais rápida, mais prática de fazer isso é simplesmente você aplicar uma fórmula. Eu não quis aqui diretamente aplicar a fórmula, quis lembrar para vocês de onde vem. Isso que eu fiz aqui nada mais é do que o caminho para deduzir essa fórmula aqui, ó. Lá no curso de álgebra linear, primeiro curso, você mostra que a projeção do vetor do vetor V sobre o vetor U é dado exatamente, né, por essa expressão. É o produto interno de V por U dividido pelo produto interno de U por U vezes o vetor U. Esse camarada aqui, pessoal, que está aqui na frente do vetor U, é exatamente o lambda, esse lambda aqui, ó. Se você fizer isso, que eu expliquei na figura, fizer essa conta com vetores genéricos U, W e V, você vai encontrar que o lambda vai dar exatamente isso. Tá certo? Então aqui, utilizando diretamente a fórmula, eu calculo o produto escalar de U e V, dá 12, que é o que vai aparecer aqui em cima. Calculo o produto escalar, o produto interno de U por U, vai dar 3, vai aparecer aqui embaixo. Então fica 12 sobre 3, que vai dar 4, vezes o vetor 1. Portanto, a projeção é o vetor 4. Tá bom, pessoal? Então, é uma questão direta. A minha intenção em colocar essa questão aqui, pessoal, é relembrar para vocês como é que acha a projeção de um vetor sobre outro, tá certo? Que nós vamos precisar disso, não necessariamente agora, mas vamos precisar disso ao longo do curso. Então, vale a pena relembrar isso. Isso vocês devem ter visto no primeiro curso de álgebra linear. Tranquilo? Vamos adiante, vamos a mais uma questão. Essa questão aqui nós também trabalhamos nas nossas aulas teóricas, que é a representação matricial de um operador linear em relação a uma base fixada. Trabalhamos aqui no nosso curso, né, nas aulas teóricas, especialmente a parte de transformações mais geométricas. E é isso que eu quero revisar aqui nessa questão. Para cada um dos operadores lineares T do R2 no R2 abaixo, determine a sua representação matricial em relação à base canônica do R2, que é composta pelos vetores 1, 0 e 0, 1. Na letra A, T é uma reflexão em torno do eixo Y. Na letra B, T é uma reflexão em torno do eixo X. E na letra C, T é uma reflexão em relação à reta Y igual a X. Então vamos lá. Como é que você obtém a representação matricial de um operador linear em relação a uma base? O procedimento é o seguinte. Se você tem um operador linear e tem uma base do espaço no qual o operador está definido, se você quer obter a representação matricial daquele operador em relação a essa base, o primeiro passo é o seguinte. Você calcula a imagem de cada vetor da base pelo operador. Por exemplo, aqui, o primeiro vetor da base é o 1, 0. Então eu calculo T de 1, 0. E depois eu calculo também o T de 0, 1, que é o T aplicado ao segundo vetor da base. No caso do item A, você vai ter aqui uma reflexão em relação ao eixo Y. Tá certo? Então, imagina o vetor 1, 0. 1 no X, 0 no Y. Se você refletir esse vetor em torno do eixo Y, o que é que acontece? Pense aí no desenho geométrico, né? Você tem o eixo Y na vertical, X na horizontal. Acho que eu tenho até essa figurinha aqui, ó.
certo? Você tem aqui, ó, x, só que aqui você não tem o vetor 1, 0, você tem um vetor arbitrário, x, y. Certo? Se você pega um vetor de coordenadas x, y e você reflete em relação a y, o que é que acontece? A altura que o vetor estava, que corresponde ao y, que é essa altura aqui, permanece intacta. Né? A altura que o vetor tinha, ao refletir em torno de y, permanece com a mesma altura. O que muda, pessoal, é simplesmente o sinal da primeira entrada, que é o x. Certo? Se aqui era x, quando ele passar para o outro lado, passa como menos x. Então, o que é que acontece com o vetor 1, 0? O vetor 1, 0, se ele for refletido em torno do eixo y, ele vai dar como resposta o vetor menos 1 e 0. Não é? O y permanece constante e o x simplesmente troca de sinal. Esse vetor, que é o vetor 0, 1, qual vai ser a imagem dele? O y permanece constante, era 1, continua 1, e o x troca de sinal, só que nesse caso o x ele é 0. 0 trocando de sinal, 0 e menos 0 é 0, a mesma coisa. Bem, segundo passo, uma vez que você obteve as imagens dos vetores através da transformação, você vai simplesmente escrever essas imagens como uma combinação linear da base. Pessoal, agora deixa eu lembrar para vocês, quando a base é a base canônica, fica tudo mais fácil. Por quê? Porque os coeficientes da combinação linear são as próprias coordenadas do vetor. Então, se eu quiser escrever esse vetor, que é o vetor menos 1 e 0, como combinação linear desta base, então os coeficientes da combinação linear serão exatamente menos 1 e 0. Ou seja, você, nesse caso, em que a base é a base canônica, você não precisa fazer quase nada. Certo? Esses caras já são os coeficientes da combinação linear, aqui também. Terceiro e último passo, você pega os coeficientes da combinação linear e escreve como colunas de uma matriz. Então, os coeficientes são menos 1 e 0, você vai escrever isso como sendo a primeira coluna. Ó. Menos 1 e 0 vai ser a primeira coluna. E os coeficientes aqui do t de 0, 1 são 0, 1, escreve isso como coluna. Então, você tem aqui 0, 1. Então, essa matriz aqui que vocês estão vendo é a matriz da transformação T em relação à base canônica. Vou repetir, são 3 passos. Primeiro passo, você escreve a matriz. Primeiro passo, você escreve as imagens dos vetores da base no operador. Você calcula o T dos vetores da base. Primeiro passo. Segundo passo, as respostas obtidas você escreve como combinação linear da base. Caso a base seja a base canônica, é muito fácil, porque os coeficientes da combinação são as próprias coordenadas do vetor. Terceiro e último passo, uma vez que você tem os coeficientes das combinações lineares, você escreve esses coeficientes como vetores colunas da matriz. Tá certo, pessoal? E aqui tem os outros 2 itens, eu vou deixar para vocês. Reflexão em torno do x. Quando você reflete em torno do x, o x permanece constante e é o y que muda de sinal. E, por fim, você tem a reflexão em torno da reta y igual a x. Tá certo? Que é só trocar a posição do x com o y. Tranquilo, pessoal? Eu vou deixar esses 2 outros itens para vocês, tá? Eles estão feitos aqui. Mas a ideia é exatamente a mesma. Depois vocês olham, e se vocês quiserem discutir um pouquinho, esclarecer alguma dúvida, nós estaremos à disposição na segunda parte da aula. Beleza, pessoal? Aí aqui temos mais uma questão, que é outra questão nessa direção de matriz de uma transformação linear, né? Que é o seguinte, ó. Seja T do R3 para o R3 o operador linear que corresponde à projeção no plano YZ, determina a representação matricial desse operador em relação à base canônica do R3. Você vai fazer uma projeção no plano YZ. Então, como é que nós vamos resolver isso? Vamos ver aqui a resolução. Essa eu não coloquei aqui a resolução, ó. Depois eu vou colocar aqui a resolução para vocês, mas é parecida com a anterior. Então vou
na segunda parte da aula, vou deixar vocês pensarem um pouquinho e eu resolvo junto com vocês, que eu acabei não colocando aqui a resolução dessa. Vamos ver mais outra questão então? Aqui mais na frente nós temos uma outra questão, também sobre representação matricial, que é o seguinte: seja T do R3 em R3 o operador linear que corresponde à rotação de um ângulo, que é de um ângulo θ, no sentido anti-horário em torno do eixo Z. Certo? Então você vai pegar um vetor arbitrário do R3 e vai girá-lo no sentido anti-horário em torno do eixo Z. Determine a representação matricial desse operador em relação à base canônica beta do R3, né? Que é a base composta pelos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Pessoal, bem, aqui vai entrar fortemente a grande vantagem de nós trabalharmos com operadores lineares. Não sei se vocês já atentaram para o fato, um fato que é o seguinte: quando você trabalha com operadores lineares, existe uma enorme vantagem, que é a seguinte: basta você dizer o que é que o operador faz com a base. Se você souber o que é que o operador faz com a base, você consegue, operador linear, né? Você consegue dizer o que ele faz com qualquer vetor. Porque qualquer vetor se escreve como uma combinação linear da base. E se você aplica a transformação sobre um vetor arbitrário, como a transformação é linear, então ela vai ser, na verdade, ela vai gerar como resultado uma combinação linear das ações da transformação sobre a base. Então basta você saber o que é que acontece sobre a base. Então o que é que eu faço? Eu quero saber como é que esse operador, que é o operador rotação no sentido anti-horário em torno do eixo Z, ele é representado matricialmente em relação a essa base. Então você precisa observar aqueles 3 passos que eu já fiz na última questão. Primeiro, você precisa avaliar o operador nos vetores da base. Uma vez que você avalia o operador nos vetores da base, você obtém as respostas e escreve essas respostas como combinação linear da base. Ok? Esse é o segundo passo. O terceiro e último passo, você pega os coeficientes dessas combinações lineares e escreve como colunas da matriz. E aí você vai ter a representação matricial. Tá certo? Nós tínhamos feito durante a nossa aula teórica uma coisa parecida com essa, só que era a rotação no plano, a rotação no R2, né, pessoal? E o que é que vai mudar para o R3? O R3 aqui tem alguns detalhes. Primeiro, a rotação ela vai ser em torno do eixo Z. Como a rotação vai ser em torno do eixo Z, se eu pego o terceiro vetor da base canônica do R3, que é o vetor 001, e olho esse vetor, ele vai estar em cima do eixo Z. Em cima. Ele vai ser representado exatamente em cima do eixo Z. Qual é o efeito que a transformação T, que é uma rotação de um ângulo θ no sentido anti-horário em torno do eixo Z, provoca sobre esse vetor? Ora, se o vetor 001 está em cima do eixo Z e eu giro esse vetor em torno do eixo Z θ graus, não acontece nada, esse vetor não sai do lugar. Tá certo? Esse vetor que está em cima do eixo Z, se eu girá-lo θ graus em relação a Z, ele permanece fixo. Portanto, pessoal, o T do vetor 001 é o próprio vetor 001. O vetor que está em cima do eixo Z, ele não sofre efeito sobre a rotação do ângulo θ. Se você girar o sistema θ graus, ou num sentido ou no outro, esse vetor permanece invariante, ele permanece intacto. Já os outros vetores não. Os vetores 1, 0, 0 e 0, 1, 0, eles vão sofrer rotação. Porque o vetor 1, 0, 0, ele está em cima do eixo X, ele está aqui embaixo, como se fosse o desenho aqui do eixo X.
Se eu pegar esse sistema e eu girar de um ângulo θ no sentido anti-horário, esse vetor que está em cima do eixo x, ele vai girar de um ângulo θ. Já o vetor 0, 1, 0, que está em cima do eixo y, ele também vai sofrer o efeito da rotação. Só que nós sabemos como é que era essa rotação no plano. Né? Se você considera G a transformação no plano, a T vai ser a transformação no espaço. Se eu considero G a transformação, rotação no plano, nós já tínhamos visto nas nossas aulas teóricas que a representação matricial em relação à base canônica correspondente a uma rotação de um ângulo θ no sentido anti-horário é essa aqui, ó. Essa é a representação da matriz da transformação G, que corresponde a uma rotação de um ângulo θ no sentido anti-horário no plano. Portanto, esse primeiro vetor, não só o primeiro, esse primeiro 1, 0, 0 e o 0, 1, 0, como eles têm coordenada z igual a 0, eles podem ser identificados com os vetores do plano 1, 0 e 0, 1. Então, se eu aplico a rotação de um ângulo θ no sentido anti-horário ao vetor 1, 0, eu pego a matriz da transformação, que já era conhecida nossa, multiplico pelo vetor 1, 0, obtenho cosseno θ seno θ. É só fazer essa conta. E se eu aplico a mesma transformação ao vetor 0, 1, aqui está errado, pessoal, aqui é 0, 1. Aqui eu copiei correto, 0, 1, mas aqui na frente está errado, aqui é 0, 1. Eu obtenho menos seno θ cosseno θ, certo? Só que quando eu giro esses vetores 1, 0 e 0, 1 de um ângulo θ em relação ao eixo z, esses vetores eles não saem do plano xy. O vetor 1, 0 que estava aqui no eixo x, ele vem para cá. O vetor 0, 1 que estava em cima do eixo y, ele gira, mas ele não sai do plano. Portanto, olhando do ponto de vista tridimensional, certo? Se eu aplico t, que é a rotação agora vista no R3, em cima do vetor 1, 0, as primeiras coordenadas vão ser as primeiras coordenadas que aconteciam na rotação no plano. E a terceira coordenada não sai do zero, porque esse vetor está no plano xy. Então ele permanece no plano xy, permanece no zero. Certo? O segundo vetor é a mesma coisa, que é o vetor 0, 1. O resultado obtido é a rotação do plano. Aqui tem um menos, né, pessoal? Aqui tem um menos. Botando menos aqui. E o terceiro vetor, que é o vetor 0, 0, 1, que ele está em cima do eixo z, ao girar o sistema θ graus em torno de z, esse vetor não sai do lugar, porque ele já está em cima do eixo de rotação. Então, você obteve essas respostas. Essas respostas, tem um sinal de menos aqui na frente do seno que está faltando, são as imagens da transformação t sobre os vetores da base canônica. E agora o que eu deveria fazer é escrever essas respostas como uma combinação linear dos vetores da base canônica. Mas, como eu já havia falado anteriormente, como a base é a base canônica, então, pessoal, aqui tem um errinho também, como a base é a base canônica, esses coeficientes, essas coordenadas dos vetores já são os próprios coeficientes das combinações. Então, se você for escrever esse primeiro vetor como combinação linear dos vetores da base canônica, lembrando que aqui é 0, pessoal, está digitado errado, então o cosseno θ, o seno θ e o zero são os coeficientes da combinação. Como eles são os coeficientes da combinação, e o passo seguinte é escrever esses coeficientes como colunas da matriz, então a primeira coluna é cosseno θ, certo? Seno θ, 0. Aqui é cosseno, seno. O sinalzinho está errado aqui, pessoal. O segundo, seno, cosseno, 0. Então é seno, cosseno e 0. Ficou faltando 0 aqui também. E o terceiro é 0, 0, 1. Tá? A menos dos errinhos de digitação, eu vou corrigir para vocês. Mas é isso. Então você obtém as imagens através de T dos vetores da base. Uma vez que você obteve as imagens, você escreve essas imagens como combinação linear dos vetores da base, e os coeficientes dessa combinação linear você escreve como colunas, tá bom? Depois, pessoal, eu vou corrigir aqui, tem uns errinhos de digitação,
mas nós podemos, se ficar alguma dúvida, nós podemos discutir, tá certo? No nosso momento de discussão que vai haver nesta aula, posterior a essas explicações. Ou, mais uma vez eu insisto, temos também o recurso da monitoria, tá bom? Peço perdão mais uma vez aqui pela minha digitação, tem uns errinhos aí que eu vou corrigir, mas eu acho que a explicação ficou mais ou menos clara, né, pessoal? Então, vamos fazer mais duas questões para finalizar, né, esse resumo aqui, essa revisão. Aqui tem uma outra questão que eu queria lembrar para vocês, que é uma questão que envolve a parte de autovalores. Essa questão diz o seguinte: seja A e J uma matriz. Esse M estiloso aqui é o conjunto das matrizes. A com elementos A e J pertence ao conjunto das matrizes de ordem N. Então essa matriz A ela é N por N com entradas complexas, ou seja, são números complexos. Se lambda 1, lambda 2 e lambda n complexos são os autovalores de A, então mostrar que o produto dos autovalores é o determinante da matriz. Esse é um fato curioso, né? Para qualquer matriz, o produto dos seus autovalores é igual ao seu determinante. A solução é rápida, pessoal. Vamos lá. A solução é a seguinte: sabemos que os autovalores de uma matriz são as raízes do seu polinômio característico. O polinômio característico da matriz, o PAX, é igual, faltando o sinal de igual aqui, ao determinante de A menos XI, onde esse N é a matriz identidade de ordem N. É um fato da teoria, que vocês já devem ter visto, que o polinômio característico ele tem um grau que corresponde à mesma ordem da matriz. Se a matriz é n por n, então o polinômio ele é de grau n. Então esse é um polinômio. Se você calcula o determinante de a menos x e n, vai dar um polinômio de grau n. Ele é an x elevado a n menos 1 x elevado a n menos 1 a 1 x mais a zero. Dois fatos devem ser observados. Se eu pego esse polinômio, lembrando que está faltando o sinal de igual aqui, tá, pessoal? Depois do polinômio aqui, antes do determinante. Se eu pego esse polinômio e eu avalio no zero, primeira coisa que acontece, o P índice A de x avaliado no zero vai ficar o P índice A avaliado no zero, onde tem x eu coloco zero. Se eu colocar zero aqui na frente da identidade, vai sobrar só a matriz A. Então, o polinômio característico avaliado no zero vai dar o determinante. Isso é um fato. O segundo fato, se eu olhar para o polinômio como sendo essa expressão, que é um polinômio de grau n, porque a matriz tem ordem n, então, pessoal, calcular o polinômio no zero é simplesmente substituir o x por zero. Se eu substituir o x por zero, o único termo que vai sobreviver é o A0, que é o termo que não tem zero, não tem x, né? Substituindo o x por zero, todos os termos vão morrer, exceto o A0. Então, o polinômio avaliado no zero é o A0. Então, o polinômio avaliado no zero é o determinante, por um lado, e por outro lado, o polinômio avaliado no zero é o A0. Portanto, o A0 é o determinante. Em outras palavras, o termo independente do polinômio característico é o determinante da matriz. Então, esse termo aqui é o termo independente de x no polinômio característico, ele é sempre o determinante da matriz. Por outro lado, como os autovalores lambda 1, lambda 2, lambda n de A são as raízes do polinômio, nós temos, lá no estudo de polinômios, as relações de Viet-Girard. Uma das relações, ela dá o produto das raízes de um polinômio. O produto das raízes é menos 1 elevado a n, onde n é o grau do polinômio, vezes o último termo, que é o A0, dividido pelo primeiro termo, que é o AN. Tá certo? O produto das raízes de um polinômio é dado pelas relações de Viet-Girard como sendo menos 1 elevado a n, A0, que é o termo independente, dividido por AN. Essas relações são muito conhecidas na equação quadrática, né? A soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Isso aqui é a relação geral para um polinômio de grau n qualquer. Por fim, pessoal, o polinômio característico, esse a aqui é maiúsculo, tá? O polinômio característico ele não é o determinante de a menos x e n, então vai ser o determinante. Essa conta que eu fiz aqui, ó, já é a matriz A menos x e n. A matriz x e n é uma matriz que tem x na diagonal
e 0 fora. Se você pega a matriz A e subtrai da matriz x e n, vai dar exatamente essa matriz aqui. Na diagonal vai aparecer menos x aqui. Certo? Bem, o polinômio característico é esse determinante. Se eu calcular esse determinante, tem uma hora que eu vou multiplicar esse termo por esse termo por esse termo. Vou multiplicar os termos da diagonal. Vai ser um dos termos do polinômio. Tá? Esse determinante ele pode ser calculado aqui de diversas maneiras. Uma das maneiras de calcular, independente da maneira que eu vou calcular, eu vou multiplicar em algum momento os termos da diagonal. Tá certo? Então, em algum momento do determinante vai surgir esse produto. E é através desse produto que vai aparecer o termo x elevado a n aqui, ó, no polinômio. Tá certo? Porque aqui eu tenho o x, cadê? Eu tenho o x aqui, ó. O x aqui, o x em cada fator, são n fatores. Então, se você multiplicar esses fatores, vai fazer surgir o termo x elevado a n. E qual vai ser o coeficiente? O coeficiente, como todos os x são precedidos aqui de menos 1, né? Esse sinal menos, você pode pensar como sendo menos 1 vezes x, né? Então, o coeficiente a n, que é o coeficiente de x elevado a n no polinômio, vai ser menos 1 elevado a n. Ou vai dar 1 ou vai dar menos 1, dependendo se n é par ou ímpar. Tá certo? Vai dar menos 1 elevado a n. Diante do exposto, nós temos o quê? Nós já sabíamos que o produto dos autovalores corresponde ao produto das raízes do polinômio, já que os autovalores são as raízes do polinômio, que é dado por essa expressão. Então aqui eu vou simplesmente substituir menos 1 elevado a n vezes a0, só que o a0 tinha sido determinante, lembra? O a0 tinha sido determinante, está aqui, ó. E o an nós acabamos de descobrir que é o coeficiente de x elevado a n no polinômio característico, é menos 1 elevado a n. Cancela o menos 1 elevado a n com menos 1 elevado a n, portanto, o produto dos autovalores vai corresponder exatamente ao determinante da matriz. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Para encerrar a nossa parte de exercícios de revisão, eu trago aqui mais uma questão, que é a questão, uma outra questão que trata de autovalores e trata de um conceito, não sei se vocês conhecem, mas é um conceito simples, que é o conceito de matrizes nilpotentes. Ele começa a questão dizendo o seguinte: uma matriz não nula A, com elementos A e J, é dita nilpotente quando existe um inteiro positivo K, tal que A elevado a K é zero. Alguma potência da matriz vai dar a matriz nula. Esse zero aqui é a matriz nula, tá? Mostre que o traço de uma matriz nilpotente é sempre zero. Pessoal, para quem não lembra, o traço de uma matriz quadrada é, por definição, a soma dos elementos da diagonal principal. Você pega o A11 mais o A22 mais o ANN. Isso é a soma dos elementos da diagonal principal, chama-se traço da matriz. Por outro lado, usando teoria de diagonalização de matrizes, nós não vamos fazer isso aqui, mas esse tópico é um dos tópicos que vocês devem ter visto no primeiro curso de álgebra linear. Pode-se demonstrar que o mesmo traço, que corresponde à soma dos elementos da diagonal principal, ele também é igual, pessoal, à soma dos autovalores da matriz. O traço de uma matriz é a soma, corresponde à soma dos seus autovalores. Isso é um fato da teoria. Você consegue demonstrar. Por fim, vamos mostrar que se a matriz é nilpotente, todos os seus autovalores são zeros. Se todos os seus autovalores forem zeros e o traço é a soma dos autovalores, então o traço vai ser zero. Como é que eu mostro que a soma, como é que eu mostro que os autovalores são todos nulos? Vamos imaginar que eu tenho uma matriz A que seja nilpotente, ou seja, que existe uma potência K, tal que A elevado a K seja zero, e que V, diferente de zero, seja um autovetor associado a um autovalor lambda. Se eu calcular A2 aplicado em V, o que é A2? A2 é A de A de V. Só que eu estou imaginando que V é um autovetor associado a um autovalor lambda.
Então AV vai ser lambda V. Como esse lambda é um escalar, ele pode sair desse produto. Ele vem aqui para fora, então fica lambda V. Mas quem é AV, já que V é alto vetor associado ao alto valor lambda? AV é lambda V. Então isso vai dar lambda ao quadrado vezes V. Se eu calculasse A3V, A3V seria A de A2V. Só que A2V nós já vimos no item anterior, na linha anterior, que é lambda 2V. Esse lambda 2 ele pode sair, aqui tem um L a mais, esse L é erro de digitação, esse lambda 2 é um número, pode sair, fica lambda 2 de AV. Só que AV é lambda V, portanto, A3V vai dar lambda 3V. Por indução, podemos provar que para qualquer inteiro positivo M, A elevado a M aplicado em V é lambda elevado a M vezes V, né? Ó, A2V é lambda 2V. A3V é lambda 3V. Por indução, você consegue mostrar que AMV é lambda MV. Em particular, se eu tomar M igual a K, lembrando que A elevado a K é zero, porque a matriz A não é nilpotente, né? E esse K é um inteiro positivo que faz com que A elevado a K seja zero. Toda matriz nilpotente tem uma potência dela que vai dar matriz nula. Então, se eu pego M igual a K, então AKV vai ser lambda K vezes V, só que A elevado a K vai dar matriz nula, vezes V vai dar zero. Então, lambda elevado a K vezes V vai dar zero, só que o V, pessoal, como ele é alto vetor, ele é diferente de zero. Então, você tem lambda elevado a K vezes V dando o vetor nulo, só que o V aqui não é nulo. Isso obriga que lambda elevado a K seja zero. Se lambda elevado a K é zero, porque lambda é zero. Então, todos os altos valores de uma matriz nilpotente são nulos. Tá certo? Como o traço é a soma dos altos valores, então o traço vai ser zero. Tudo bem, pessoal? Aqui tem uma outra questão. Essas outras questões eu vou deixar para discutir depois com vocês, para que essa primeira parte não fique muito longa, tá certo? Mas tem duas ou três outras questões, mas nós discutiremos isso num outro momento com vocês. Tranquilo, pessoal? Então eu vou parar a primeira parte aqui da nossa aula de hoje. Nós vamos ter um momento para a nossa discussão, né, e tirar dúvidas, enfim. E lembrando e reforçando mais uma vez que temos também a monitoria do nosso grande amigo Jean, que nos dá um apoio muito bom nesse curso. Tranquilo, pessoal? Então, prazer imenso estar com vocês. Nos vemos daqui a pouquinho na segunda parte da aula, onde nós vamos discutir e tirar algumas dúvidas de vocês sobre o conteúdo já visto. Abração, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.